E Vida a Vida está de volta. Depois de uma semana, nós estamos novamente pedindo licença para entrar na tua casa. Mas a gente faz isso por um motivo muito justo, né? A gente faz isso para trazer bons testemunhos, boas palavras, testemunhos relevantes de transformação, de encontro com Deus, de pessoas que decidiram viver o propósito. E a gente tem dito aqui no Que Vida a Vida que só vive o propósito quem suporta o processo. E como por vezes é difícil suportar o processo, né? Mas quando Deus está na direção, quando a gente entrega o caminho ao Senhor e confia nele, no resto ele faz. Então eu estou recebendo aqui no Que Vida a Vida hoje meu amigo pastor Cristiano Pereira. Pastor Cristiano, a gente já se conectou lá atrás, mas o tempo fez com que nós nos reencontrássemos. E ele vem aqui hoje trazer um pouco do seu testemunho, um pouco daquilo que ele tem vivido, falar da sua família, do seu ministério, falar da sua vida, da onde Deus tem o colocado. Eu quero dizer que é uma alegria e um prazer te receber aqui, pastor Cristiano. Seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. A alegria também é toda minha, pastor Pantaleão. E a satisfação está aqui também, juntamente com você, com a sua equipe aqui, trazer um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pois é, Cristiano. Posso te chamar de Cristiano? Pode chamar, fica à vontade. A gente tem uma máxima aqui no Que Vida a Vida, a gente sempre começa dessa forma. Nós criamos esse princípio porque antes de ser pastor, nós temos um nome, nós temos um CPF, nós temos uma família. Exatamente. Nós somos alguém que existe, nós não somos apenas o PR. Fala pra gente, pastor Cristiano, olhando para aquela câmera ali, para aquela câmera de lá, sim, onde está o nosso Masterchef lá, quem é o Cristiano Pereira? Bom, Cristiano Pereira nasceu em Governador Valadares, né? Casado, tem uma bela esposa, 2 filhos, né? Um de 22, outro de 15 anos, são companheiros, né? Tem filhos, companheiros por certa parte da nossa trajetória, e a esposa tem sido a parceira desde o começo. E é essa parceria que hoje nós desenvolvemos, crescemos, e hoje nós temos essa instituição chamada Convenção de Pastores de Ministros, né, Interdenominacional do Brasil no exterior. É um trabalho que foi então... Nós vamos falar disso aí, segura um pouquinho aí. Ok. Segura um pouquinho que nós vamos falar dessa convenção daqui a pouquinho. Eu queria saber um pouco mais assim dessa sua trajetória. Você nasceu no Evangelho, você se converteu depois, como é que foi a sua conversão? Então, eu não nasci no Evangelho, né? Nós somos a família que hoje não teve conhecimento do Evangelho, os pais não tinham, né? Uma família muito humilde, né? Nós também lutamos, batalhamos para alcançar nosso objetivo, né? E nessa caminhada toda dificuldade, nós teve um encontro com Cristo através de uma tia, né? Uma tia, ela teve irmã da minha mãe, né? Ela conheceu o Evangelho e ela teve aquela missão de pregar o Evangelho para os irmãos, e assim os sobrinhos foram junto, porque tirava as férias na casa dela, e ali... Naquelas férias eu tive o conhecimento de Cristo, abracei a Cristo, e aí eu fui levando isso para minha casa, mas até então, né, eu abracei essa visão mesmo, esse amor para Cristo, foi desenvolvendo, e assim eu fui alcançando oportunidades na igreja. Então eu cheguei da casa da minha tia, e eu comecei a buscar o Senhor e congregar na igreja. E é nessa igreja onde que ela congregava que eu também comecei a acostumar. Era em Valadares, em Minas ou aqui? Então, a minha tia morava em cidade de Coronel Fabriciano, e quando chegava no período de férias, nós ia para lá passar, sim, as férias com ela. Né? E aí, quando eu retornei para Governador Valadares... Você era um menino ainda? E era um adolescente, né? Mas aquele coração totalmente fervoroso já, né? Ter um encontro com o Senhor, aquela alegria, aquele gozo, né? Mas, como adolescente, ainda não tem aquela maturidade toda. Mas, quando eu for completando meus 18 anos, eu fui levando isso aí, a minha idade, levando a série... Aí virou a chave mesmo? Aí ficou definitivamente mesmo com o encontro de Cristo. Nós estávamos conversando em off aqui, você me compartilhou comigo, e eu queria que você compartilhasse aí com os nossos, sim, telespectadores, de que aí na sua juventude, né, já na sua juventude, você se entrega para a missão no sentido de ser, de fato, um missionário para essa nação, fora dessa nação. Como é que foi isso? Fala um pouco para a gente. Então, eu comecei a apaixonar pela obra, né? Fazer evangelismo, se envolver com o trabalho da igreja, né? Aprofundar nos estudos. Isso foi despertando uma chamada que é sobrenatural,
né? Aquele desejo de fazer a obra de Deus. Não foi nada em questão emotivo, mas sim concreto. Não tinha nenhum interesse por trás, senão servir a obra de a Deus. Obra de Deus. Se oferecendo para a obra. Exatamente. E aí é onde que eu me desloquei de Governador Valadares. Aí nesse período minha família veio para o Espírito Santo e eu vim para Coronel Fabriciano, aonde que tudo começou. E fiquei no período na casa de uns tios, aonde que me acolheram, né? E dando um apoio, né? Mas assim, desse trabalho aonde que desenvolveu. Você vai para o campo missionário. Mas é muito importante que a gente esclareça que, assim, não é eu sair hoje e ir para o campo missionário. Você passou por uma escola para se preparar para ir para o campo missionário. Exatamente. Tanto que quando me abraçaram, o campo, né, de Coronel Fabriciano me abraçaram, eles deram a oportunidade de eu estar na Escola de Missões da Assembleia de Deus, né, que eu fui um dos missionários do campo que eu fui para lá. Teve um detalhe interessante, né, que você era solteiro ainda e naquela época não podia, não é verdade? Eles tinham já o próprio costume de não enviar missionário. Preconceito? O que você carrega isso? Ou era uma visão que de fato vinha lá dos antepassados, dos antigos? Eles aconselharam, casa primeiro, né? Mas não tinha nada contrário, não, né? Mas tinha muitos... Era um princípio da denominação. Exatamente, é um princípio mais de segurança, mas não é tanta obrigação. Sim. Mas tinha muitos casais lá. O que eu falo assim, o meu romper disso, né? É que eu tinha muitos casais. Nesses casais que estiam lá, todos esperavam a oportunidade de estudar uma coisa e eu me prontifiquei o máximo e esforcei para que isso pudesse acontecer. Então, isso aconteceu, né? Eu rompi e aonde que eu fui para a Escola de Missões da Assembleia de Deus. Quais os países que você foi fazer missão? Aí, depois que eu retornei, o primeiro país que eu fui para a Bolívia, né? Aí, especificamente aqui na Bolívia, divisa com o Brasil, ou você entrou pelo país mesmo? Não, fomos para a divisa, porque ali eu fui para a Bolívia já como até de um estágio. As chuchulas? Você evangelizou lá as chuchulas? Exatamente. Algumas pessoas, assim, da cultura mais do interior, né? Os quechuas, né? Que falam. Então, e ali nós tivemos uma experiência muito grande. Eu lembro até hoje, né? Que nós fomos a comer, né? E a comida deles era aquelas pamonhas, que moe as pamonhas e coloca na casca de milho para assar tudo. Aí nós estávamos com fome, porque o dia todo... Você comeu fufu lá? Não cheguei a comer fufu, não. Você não sabe o que é o fufu, mas você sabe o que é. O que eu comi, pastor, foi uma pamonha, só que a pamonha que eles fazem, justamente eles mastigam ela e colocam na casca e botam para assar para a gente comer. Deus, Quando eles falaram isso com a gente, eu tinha comido duas. Agora entrou, agora só sai para outro caminho. Entendeu? E comi. Então, isso é o campo missionário, né? E campo missionário. É o campo missionário. Então, uma das experiências que eu tive. No Uruguai, já foi mais um país mais cultura mais fechada. O que nós encontramos muita barreira é a dificuldade do uruguaio se abrir, porque são muito materialistas, muito fechados, são muito fechadistas. E o argentino? E o argentino já é muito aberto. Né? O argentino é muito aberto, é muito caloroso o argentino, né? E lógico, contra brasileiro é aquela cultura de Brasil, mas fora para pregar o evangelho são muitos. E eu tive uma experiência muito tremenda lá, que um dia que nós fomos pregar o evangelho lá e eu fui convidado para ministrar, e ali um rapaz que tinha um braço atrofiado começou no meio da pregação, Deus começou a curar ele. Deus faz isso, né? Porque ele estava pregando na casa de recuperação de pessoas. E então um camarada se drogou e queimou e o braço ficou atrofiado. E ali Deus fez aquele milagre lá. Então, são experiências que a gente passamos, que a gente não esquece. A gente tinha que ter uns 3 programas aqui para você contar todas essas experiências. Né? Exatamente. Que Vida a Vida está recebendo aqui pastor Cristiano Pereira, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Como é que é o bairro? Nova Carapina 2, Nova Carapina 2, na Serra. Vamos para o intervalo, fica com a gente aí, afasta o controle do seu lado, permaneça do nosso lado. Você vai ver aí um pouco de um momento de adoração, de reunião em Peniel, lugar onde sou pastor, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Que Vida a Vida está de volta. Falei com vocês que era rápido, rapidinho a gente já voltou. Estou recebendo aqui hoje
pastor Cristiano Pereira. Pastor Cristiano, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Nova Carapina 2, no município da Serra. Contou um pouco da sua experiência de conversão, da sua entrega para o campo missionário. Pouquíssimas experiências ele pôde compartilhar por conta do tempo, daquilo que ele viveu no campo missionário, mas você já está convidado para voltar em outra ocasião, para a gente falar um pouco mais dessas suas experiências no campo missionário. Mas a gente falava aqui da sua formação. Você vem de uma família humilde, você me disse aqui no primeiro bloco, ali em Governador Valadares, mas também aquele que tem a chave na mão abriu as portas para que você, com seu esforço, alcançasse um nível intelectual e profissional interessante. Você hoje é bacharel em Direito e psicólogo. Fala um pouco para a gente dessa sua jornada na área dos estudos, vindo de uma família simples. Foi um desafio? Foi um desafio. Quando eu conheci minha esposa, né, que é a Fernanda Pereira, e nós fomos para o campo missionário, e o último campo missionário que nós fomos foi para o Nordeste, né? E no Nordeste, nós assentamos nosso coração, com o incentivo dela, ela disse, vamos fazer faculdade? Boa. Vamos fazer faculdade. Fernanda, um abraço e parabéns para você, hein? Então, ela é muito parceira, companheira, né? Ela sempre foi ativa junto comigo nessa caminhada toda, né? Eu só tenho que agradecer muito a Deus por isso. E nós retornamos. Quando nos retornamos, né, isso ficou no nosso coração. E justamente no momento mais cruciante que nós estávamos, porque nós assumimos uma igreja e essa igreja não estava ainda assim, num momento bem estabilizado. Mas com um pouco recurso que nós tivemos, ela disse, vamos fazer faculdade? Vamos, com nossa dificuldade toda. E nós já tínhamos 2 filhos pequenos ainda, e meus filhos, nós só orava a Deus, pedia a Deus para guardar, e nós íamos fazer faculdade. Aí eu fiz Direito e ela foi fazer Ciências Contábeis. Ó, que legal. Né? Aí nós dois na batalha, minha esposa, como sempre, ativa, que eu falo, fazia todos os fazeres de casa e ainda dava tempo de faculdade ainda. E, depois ainda diz que a mulher é o sexo frágil, né? Não, ela pode ser mais forte, sensível, mais frágil não. Muito forte e persistente, né? Ela tem muita persistência muito grande. E assim foi. E nesse período, na meada do Direito, eu senti mais o desejo mais de fazer Psicologia. Aí eu terminei Direito, tentei fazer a prova da ordem, tirei de 40, tirei 38, mesmo assim não animei, vou fazer Psicologia. Aí fiz Psicologia, aí me formei e trabalho na área do TCC, na Terapia Cognitiva Comportamental. Que legal. E aí, você tem hoje um consultório, você está clinicando aí, hoje na área da Psicologia? Hoje a minha esposa tem um escritório da contabilidade, hoje tudo é aglomerado à convenção, que nós vamos falar, sim. E a psicologia também. E a psicologia, eu quero dar uma salientada, pastor, que a psicologia eu estou deixando uma vez na semana, dando gratuitamente à comunidade, parabéns. Atendimento, Parabéns. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito doente. Então, hoje, nós estamos com medo de nós contribuir para que Deus possa sanar essa situação. É interessante que hoje a gente é extremamente conectado, mas as pessoas ainda vivem uma solidão enorme, né? Exatamente. Então, assim, e a doença emocional, ela é hoje muito real. Eu falava ontem na igreja em que sou pastor sobre Jefté, né, que trazia traumas emocionais terríveis na sua alma, né, por ser filho de uma prostituta e ter sido rejeitado pela família, e que isso trouxe marcas absurdas, e ele acaba tomando uma decisão precipitada por conta de uma doença emocional que ele trazia, porque ele não tinha sido curado dos traumas em que vivia. Então, parabéns, que Deus continue te usando. Mas vamos falar um pouco dessa questão da convenção. Como é que vira essa chave para você se tornar pastor de pastor? Então, nós retornamos do Nordeste, e o nosso pastor presidente, né, eu considero ainda o meu pastor presidente, o pastor José Oscar, ele nos enviou para esse bairro chamado Barcelona. Ele é o nosso pastor, que eu também tenho um carinho enorme por ele. Nossa, ali é um paizão, pastor Oscar. E ele nos colocou em Barcelona, e em Barcelona ali, com o tempo, ele nos emancipou, nos abençoou. Foi lá, fez um culto, abençoou a gente, né? E dali diante, eu comecei com o projeto, só que eu pregava muito fora. E nos pregar fora, eu preguei muito no Pernambuco. Aí no Pernambuco ele estava lá. Eu preguei num período de sexta-feira, ele pegou no final de semana, no culto no trabalho missionário, mas um pastor me chamou, que já foi morado aqui no Espírito Santo, me chamou para pregar lá, uma igreja presbiteriana, no trabalho dele de missões lá. Eu fui e preguei, atendi ele. E ele falou assim, por que você não monta um conselho de pastores lá no Espírito Santo? Mas o meu objetivo era tão pregar que eu nem imaginava. Né, de fazer. Foi nesse período que eu te conheci, quando você montou esse conselho de pastores. Pois é, aí eu voltei, exatamente, foi isso mesmo. Foi nesse período. Aí eu voltei, fiz aquela amizade com ele, mas parecia que era uma missão, porque depois que foi constituído, eu preguei em julho, em agosto ele ligou para mim, e falou assim, coloca aí, rapaz, você tem oratória boa, tudo. Aí
foi insistindo, quando chegou em dezembro, ele viu que não tinha muito interesse, falou, vamos fazer o seguinte, vamos orar uma semana. Se Deus não tiver negócio, o senhor para. Tá bom. Quando chegou em janeiro, dia 3 de janeiro do outro ano seguinte, meu coração mudou. Aí mudou de tal forma, aí vem diante dos meus olhos assim a palavra Comeíbe. Eu nem Comeíbe, falou assim, só apareceu do nada assim. Aí eu até brinquei com o meu cunhado, disse, rapaz, eu acho que eu vou montar um conselho de pastores aqui, com minha finalidade essa jurídica. Como o quê? Como o quê? Aí eu falei assim, Comeíbe e tal, tá beleza. Mas a visão minha foi o seguinte, eu tive uma visão que eu estava, né, orando ao Senhor, muito pensativo, de repente eu olhei para a televisão, para a TV assim, parecia que não via mais a TV, eu vi só o nome mesmo, descortinado assim para mim. Aí daí diante eu falei, fiz uma prova com Deus. Aí eu falei com a minha esposa, mas a gente não está conseguindo nem levar a igreja direita, eu vou levar uma convenção agora? Aí eu conversei com ela, mas ela falou assim, então tá bom, onde você for eu vou, né? Aí tá bom. Aí eu fiz uma prova. Sim. Com Deus, né? Em fevereiro, Senhor, se até em maio, se eu me der 60... Eu joguei assim por alto, 60 pastores. Quando chegou em maio, eu estava com 67. E sem fazer propaganda, sem fazer nada, e simplesmente apareceu e começou. Aí eu passei. Daí diante, eu abracei o propósito, me registrei e aprofundei. E hoje ela chegou, que hoje eu tenho muito orgulho e agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu estou indo agora esse ano em Portugal, para registrar a convenção em Portugal. Olha que legal. Né? Você tem quantos pastores em nível de Brasil hoje filiados ao Comeíbe? Só passou presidente, 738. Mas se eu fosse colocar todos, porque a convenção ela abrange e dá o apoio, os conselhos de obreiros também junto, né? Mas eu posso garantir para o senhor que eu passo mais de 1.500. Então, pastor, e aí de repente você tem hoje mais de 1.500 pastores e líderes ligados à convenção, está expandido para além do Brasil, para fora do Brasil. Isso significa de que, assim, quando a gente está no centro da vontade de Deus, existe uma aprovação divina com relação a isso. Oxe. Mas fala para mim o desafio de ser pastor de pastor. Porque você liderar uma igreja já é um desafio. Exatamente. Mas você liderar pastor é um desafio que parece que é um desafio ao quadrado, é dobrado. Olha, o desafio nem é tanto em questão dos pastores hoje, né? Porque a Convenção Comeíbe, ela veio, na verdade, ela veio dar um amparo aos pastores hoje que muitas vezes não conseguem ter uma legalidade jurídica, né? Sim. E até então, muitas vezes, um reconhecimento convencional das tradições hoje que nós temos hoje existentes. Você é ligado à Convenção Geral das Assembleias? Fui ligado à Convenção Geral porque eu fui treinado lá da CGADB, okay, né? A Escola de Missões, né? Então, eu fui criado nessa área. Então, por causa disso, a Comeíbe veio e insertou uma veia que estava precisando no povo. Suporte, os pastores que hoje acreditavam que acreditam na visão, no chamado deles, mas não tinham um reconhecimento, uma validade. Então, a convenção veio e abraçou isso, né, em questão disso, e hoje é uma das mais conceituadas dentro do Estado do Espírito Santo. Graças a Deus, louvo ao Senhor por causa disso, né? E lógico, e o maior desafio hoje, dentro do campo do ministério, nós vemos os pastores hoje que hoje procuram estabilizar esse ministério aí, e a gente procura abrir os braços, a gente, né, como posso dizer, a gente está à frente, mostrando, honrando a eles em todas as instâncias, né, dando os títulos, porque hoje, infelizmente, nós estamos debaixo de um sistema, que esse sistema hoje nos obriga a ter um reconhecimento. Não é porque nós não somos alguma coisa diante dele, nós somos, mas não estamos debaixo do sistema, e o sistema hoje nos obriga a ter... A legislação está aí para ser cumprida, né? Então, nós abraçamos eles de tal forma, e aonde que eles hoje cumprem os seus papéis, né, e dedicam, e aí hoje estão se desenvolvendo. Você já pensou, pastor Cristiano Pereira, na possibilidade de, com essa ferramenta que você tem, você vai ter que ser sucinto com essa resposta, com a ferramenta que você tem, promover treinamento também para esses pastores, porque às vezes a pessoa tem chamado, tem desejo, mas ela não tem qualificação. Porque não basta ter chamado, você tem que ser qualificado, você sabe disso. Exatamente. De usar essa ferramenta e esse pessoal que você tem para formar uma escola para essas pessoas minimamente serem capazes de dar conta do recado? Então, nós criamos a ITEMIB, Instituto de Teologia e Missiologia do Brasil, nós fazemos isso aí. Hoje nós temos expandido para isso. Como o pastor hoje, ele viu uma vida tarefada, tanto na vida secular e também na igreja, então hoje muitas vezes ele não encontra esse incentivo. Mas e o que nós fazemos? A convenção, todo ano ela oferece um curso gratuito. Boa. Um curso gratuito para eles, uma preparação, né? Até mesmo uma criação de escola. Nós estávamos fundando a nossa escola de obreiros
quando chegou o período da pandemia, isso estabilizou muito, né? Principalmente os pastores hoje que têm pouco recurso para fazer um investimento, né? Mas mesmo assim nós procuramos dar um curso gratuito para eles. Nós começamos a criar, nomear títulos para eles, tanto nas áreas públicas hoje, né? Para que eles possam galgar algumas oportunidades que a sociedade pode dar para eles, além do evangelho que está sendo pregado, né? E com tudo isso. É um outro passo que o pastor Pantaleão, que eu quero frisar aqui, é que hoje os maiores desafios hoje estão dentro das casas, famílias. Hoje o pastor ele tem que hoje voltar mais para as famílias, né? Hoje eu tenho 2 filhos, Juan e Giovana, né? Estudam, dedicam, viram isso em mim, na esposa, lugar, né, né? Na minha esposa, e viram isso. E hoje eles buscam também o estudo, a dedicação, o empenho. A minha esposa sempre dá o incentivo para eles, né? A gente procura contribuir para que isso aconteça. E os pastores hoje, quando eles abraçam muito a obra, né, e acabam muitas vezes deixando um pouco a família. E aí hoje que nós devemos frisar, e é onde que nós estamos empenhados agora, trabalhando para que eles valorizam um pouco mais a família. Não é porque deixar de valorizar a igreja, né? Quem dá validade para a igreja é o Senhor, né? Sem um pastor, exatamente. Recebemos aqui hoje no Que Vida Vida, meu amigo pastor Cristiano Pereira, falou um pouco da sua história, da jornada que o trouxe até aqui, compartilhou um pouco do seu ministério, daquilo que Deus tem feito nesta convenção de pastores a qual ele é presidente, e dentre tantos outros testemunhos relevantes. Eu quero deixar já o convite para você voltar, mas te agradecer e te dar aí um tempo para você se despedir dos nossos telespectadores. Tá bom. Eu quero deixar somente um versículo aqui, né? Que foi o que começou minha carreira na obra de Deus, né? Esse versículo parece que o Senhor implantou no meu coração e ficou raizado para sempre. Que está em Daniel 11:32, aquela parte que todo mundo conhece. O povo que se esforça, o povo que conhece o Deus se esforçará e fará maravilhas. Então foi assim que eu fiz. Eu me esforcei com a fé e dedicação e eu vi maravilhas acontecer de Deus na minha vida. E isso foi transparecido para minha família, e hoje eu estou transparecido para a convenção e para fora do país também, estou transparecido isso aí. Então hoje eu vejo, né, que se nós esforçarmos e sabendo que o Senhor está no centro da vontade desse esforço, eu posso pisar em qualquer lugar que Deus fará milagres em nosso ministério e em nossa vida. E Vida a Vida volta semana que vem, fica ligado com a gente aí, com certeza que você não vai se arrepender do convidado que teremos aqui na próxima semana.